Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. Para esse início de culto, eu quero convidar a cada um de vocês a curvarem as vossas cabeças para que juntos possamos nos achegar a Deus em oração. Oração essa de gratidão. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, e isso pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário, essa liberdade que temos hoje de nos achegarmos diante do Senhor. Somos gratos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado. E o motivo é esse de aqui estarmos, Senhor. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Obrigado pela vida de cada um que aqui se dispôs a estar participando deste culto, a estar aqui, né? Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, de cada irmão, cada irmã, que parou um momento no seu lar, momentos das atividades, para prestar esse culto ao Senhor. Culto esse de adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre providência do Senhor. E eu quero cantar um trecho de um cântico para introduzir a mensagem desta noite, sobre a providência do Senhor. É um pequeno trecho e eu quero cantar com os irmãos. Senhor, se há perigo de queda ou revés, nessa estrada de lutas cruéis, me ajude a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não a posso levar, Tua graça me há de bastar, no caminho não posso parar. Eu sei que a cruz que me deste, Senhor, é só minha, só eu sou o portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atroz, me sustenta ouvir Tua voz. Eis-me aqui para Te ajudar. Tendo em mente o cuidado do Senhor, tendo em mente a providência do Senhor, eu quero começar falando com os irmãos de um trechinho do que diz o nosso Catecismo de Westminster sobre a providência do Senhor. Quero ler apenas o primeiro tópico, que é o capítulo de número 5, que trata justamente sobre a providência. E diz assim, meus irmãos: Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. É o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida de nós, que provê sustento para nós. Mas é o mesmo Deus que provê o sustento para uma formiga, para um pássaro, para os lírios dos campos. Meus irmãos, no nosso calendário de oração, no dia de hoje, temos aqui 3 famílias representadas. E eu quero mencionar e juntos orarmos por essas famílias. A saber, nosso irmão Hélio Cruz, sua esposa Vera Lúcia, o Guilherme. Nós temos também a Érica de Souza. Temos também a irmã Elizabeth dos Santos e os seus familiares. Vamos orar a Deus pela vida desses irmãos. E eu peço que em seu lar você esteja em concordância com o que estarei orando neste momento, essa oração de intercessão. Senhor Jesus, aqui estão essas famílias, a família do nosso irmão Hélio, da nossa irmã Érica, da nossa irmã Elizabeth. Senhor, estão todas diante de Ti. Nada é novo, nada é inédito perante os Teus olhos. O Senhor tem assistido às necessidades e visto os anseios dos Seus servos. O Senhor sabe o que precisa, o que necessita cada um. Se é, ó Pai amado, no âmbito espiritual, financeiro, físico, na parte da saúde. Senhor, Tu sabe. E nós cremos e somos gratos
porque o Senhor tem nos visto. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor está atento a cada necessidade dos teus. E colocamos, Senhor, diante do Senhor como o Senhor nos pede, para colocar diante do Senhor os nossos anseios, as nossas necessidades, embora sabemos que conheces, mas isso vale para que nós venhamos nos aprofundar no relacionamento de oração contigo e lançando hoje, ó Pai amado, nesta data, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço que a tua mão abençoadora não se aparte do lar e da vida desses irmãos, Senhor. Que a tua mão abençoadora possa, Pai amado, continuar derramando das mais ricas bênçãos, providenciando o necessário para que eles possam estar diante do Senhor de forma grata, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na vida dos seus. Pai amado, eu oro crendo na providência do Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos amados, os meus irmãos queridos. Senhor, muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem tido por nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Gênesis capítulo 22. Nós temos um texto muito interessante, um texto também muito conhecido pela Igreja do Senhor. Eu serei breve, serei sucinto em minhas palavras, mas eu sei que o Senhor falará profundamente aos nossos corações. Eu quero ler aqui algumas porções da palavra do Senhor e peço que os irmãos acompanhem. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 19. Peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até aos dias de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos mais uma vez,
pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ler a palavra e pedindo a orientação do Senhor para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar a igreja dele, a noiva dele, com eficácia. Senhor, a tua palavra foi lida e eu tenho me colocado na posição de servo, Senhor, para servir. E esse é o nosso papel, de serviçal, de mordomos do reino. Senhor, peço que o teu Espírito Santo possa ministrar aos corações, possa falar aos corações. Eu falo de forma externa, mas o teu Espírito Santo é o agente interior. Confirme a tua palavra na vida dos teus servos, para que nós possamos nos dispor a servir com inteireza e dedicação de coração a tua vontade. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Meus irmãos, um breve relato sobre esse acontecimento. Deus havia feito promessas a Abraão. Precisamente, promessa de lhe dar um filho. Ele, como um homem, a princípio questionou, porque já era avançado de idade. E a sua esposa também, Sara. Mas o Senhor foi quem fez essa promessa. Nós sabemos aí da pressa de Sara e de Abraão para a conclusão dessa promessa. Então Sara, bem intencionada, ela oferece a sua serva Agar para Abraão. E daquela descendência, Sara entende que vai ser como meu filho. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz as coisas. Sabemos que Agar, ela tem relações com Abraão, ela fica grávida, e deste relacionamento, deste envolvimento, é gerado Ismael. Sabemos que Ismael vai crescendo, sabemos que há queixas de Sara contra Agar, porque Agar agora carregava no seu ventre um filho de Abraão, do seu senhor. Então, Sara, ela se sente coagida, ela se sente debochada, então expulsa, de uma certa forma, ela começa a tratar e Agar se sente expulsa e ela corre para o deserto, mas o anjo do Senhor vai ao encontro dela, pede para ela voltar, ela volta. Mas logo em seguida, o Senhor efetiva essa promessa, fazendo com que do relacionamento conjugal de Abraão e Sara fosse gerado Isaac. Isaac então vai crescendo, e há conflitos entre Agar, o menino Ismael e Isaac. E então Sara se queixa para Abraão e o Senhor fala assim, olha, escute a sua esposa. Sara então já deixou bem claro que não queria mais a presença de Agar ali. Então Abraão vai até Agar, explica a situação, e essa mesma Agar e seu filho vão embora ao deserto. E lá no deserto acaba a água do odre, o anjo do Senhor aparece porque escuta o choro da criança, abre os olhos de Agar, Agar então enxerga o poço, ela coloca de novo água no odre, e o Senhor fez promessas também para Ismael, que seria uma nação grande, forte, corajosa, mas porém que viveria em inimizade com os seus. Tendo isso em mente, Abraão então entende que sim, Isaac é o filho da promessa. E esse filho da promessa é quem Deus pede para Abraão. Vai e sacrifica o teu único filho. Abraão assim o faz, se pondo à disposição, e vai até o monte que o Senhor ali lhe ordenara, o Monte Moriá. E nesse monte nós temos esse reboliço. O menino já questionava, olha, temos aqui a lenha, temos o cutelo, mas aonde está o sacrifício? Onde está? E Abraão diz, olha, o Senhor proverá para si o sacrifício. Chegando no monte de Moriá, ele então amarra o menino, deixa ele sobre o altar que ele ali tinha preparado, pronto para sacrificar. Então é dado um brado, olha, Abraão, Abraão, não faças isso ao jovem. E Abraão assim o faz e para. Quando Abraão olha para o seu lado, ele vê um bezerro preso pelo chifre. E esse então é posto no lugar do sacrifício que seria a princípio de Isaac, a um cordeiro. Nós entendemos pela teologia bíblica que tudo de fato do Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós sabemos que isso é uma representação do que Cristo faria no Calvário, em nosso lugar. Ele se ofereceu e morreu por nós. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o ato da providência do Senhor. É muito importante eu tratar disso com a igreja do Senhor para mim, porque eu me incluo no corpo de Cristo,
sobre a providência do Senhor. Temos vivido tempos de calamidades por conta da pandemia. Muitas dúvidas e incertezas ainda, por mais que pareça que a pandemia tem se esvaído. Pode, não pode, é correto, não é correto, faço, não faço, economia, emprego, relacionamento. Mas o Senhor tem provido para o seu povo a providência que vem do alto, porque Ele está no alto. Nós, como igreja do Senhor, devemos ter o nosso coração descansado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que se esvaziou de sua glória, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, por mais que fosse o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, serviu, por aqui passou, conheceu as nossas limitações, dificuldades, enfim. E esse Cristo que nos conhece, sabe que somos pó, está à destra de Deus o Pai, e não acaba por aí. Ele intercede por mim e intercede por você. É muito importante nós ressaltarmos o ato da providência divina. Claro que é abrangente, tem vários aspectos, mas hoje eu quero falar da providência de Deus na vida dos seus servos, na questão do livramento e na provisão dos alimentos. Sem falar da provisão espiritual, do renovo espiritual. O Senhor, Ele tem guardado o seu povo. O Senhor tem guardado os seus escolhidos. Enquanto vemos muitos sem explicações, mas eu tenho faculdade, eu tenho graduação e eu não consigo emprego em lugar nenhum. Eu não estou aqui pregando favoritismo, mas eu estou falando do cuidado e da providência de Deus com o seu povo, que tem aliança com Deus. E eu preciso falar disso. Muitos com graus e currículos têm peso. Hoje não conseguem uma colocação, por mais que nesse momento de pandemia, se torna avesso para qualquer tipo de classe, qualquer tipo de pessoa. Mas eu tenho conversado com pessoas que não têm faculdade, que não têm graduação, não têm nem sequer o ensino básico, fundamental, nem o médio concluído, e estão mantidos no seu serviço. E têm gozado de um momento de providência no seu serviço. E eu posso dar o meu exemplo, meus irmãos. Eu, por negligência da minha parte, por negligência minha, não de ninguém, eu não optei por fazer um curso de especialização. O tempo foi passando, eu casei, e agora eu não vi isso como prioridade no momento, e foi passando, mas o Senhor tem cuidado de mim. Apesar das minhas falhas, da minha negligência, das minhas limitações, o Senhor tem cuidado de mim. Comecei como auxiliar em serviços gerais, trabalhando na área de remoção, movimentações de caixas e tudo mais. Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que eu fosse se destacando em algumas coisas e chamaram eu para fazer coberturas de pessoas do administrativo, fiz algumas coberturas, mas tão logo voltei para a minha função de remoção, exercendo como na carteira um auxiliar em serviços gerais. Mas não demorou muito, surgiu uma oportunidade para eu atender outras áreas, tratar diretamente com o cliente, como eu sou um prestador, Então isso pra gente, poxa, que legal, tratar diretamente com o cliente. O Senhor foi me abençoando, foi providenciando meios. Logo em seguida, recebo a notícia, vou ser pai. A preocupação vem, se eu tivesse feito uma faculdade, eu estaria numa condição melhor, eu estaria bem empregado, ganhando um valor que me deixe estável e tranquilo em relação ao prover dentro do meu lar. E eu sou chamado para uma reunião com o meu coordenador, e ele diz, olha, Jonatas, o cliente mencionou o seu nome para uma vaga lá no NASP, na Natura São Paulo, onde atualmente eu estou, vai fazer 3 anos. Olha, o cliente mencionou você. Você topa? Você quer essa vaga? Eu quero sim. O salário é o dobro do que você ganha, mas nós vamos deixar você 3 meses para ver se você se encaixa na função. Pela misericórdia e providência de Deus, eu estou lá até hoje. E foi um ato da providência, porque quando as pessoas me perguntam, e aí, como é que eu faço para ir, para fazer? Eu falo assim, olha, eu sempre realço isso, por negligência da minha parte, eu não fiz uma faculdade, nenhum curso técnico, nada, mas o Senhor foi quem me preparou essa oportunidade, e aí entra as oportunidades de falar de Jesus, da providência e do cuidado de Deus. Não pregando uma vida relaxada, não pregando isso, mas falando como o Senhor cuida dos seus. E vai além da nossa compreensão. E esse breve testemunho é para realçar a sua fé,
para regar a sua fé neste dia de hoje, nesse dia 10. Meus irmãos, Deus ainda continua trabalhando. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. O Senhor me preparou, me colocou numa área que exigia faculdade. Tanto que a minha antiga parceira, ela tinha faculdade e estava caminhando para uma pós-graduação. E o cliente não gostou do perfil dela, ficou 2 anos. Pediram para tirar ela. Não estou falando que eu sou o melhor, mas eu estou falando do cuidado de Deus. Um exemplo nós temos também de José, que se despontou, que se destacou nas suas funções. Nós temos o exemplo de Daniel. Nós temos tantos e tantos exemplos na Bíblia Sagrada. O Senhor não cessou em abençoar, em prover para o seu povo. Quantas e quantas vezes agora eu pago aluguel, o Senhor tem provido. Sabe, quando eu acho, poxa, a conta não está fechando, o Senhor me surpreende. Coloca pessoas. Eu tenho vivido a providência do Senhor, eu sei que você tem vivido no seu relacionamento. Muitos têm se divorciado porque acabou o amor. Eu não suporto, eu pensei que era, mas não era. Mas o Senhor tem fortalecido casamentos em meio a essa pandemia também. Realçando os laços, fortalecendo os laços conjugais. Então sinta o cuidado do Senhor, a providência do Senhor. Que nós não venhamos ser gratos por um momento da nossa vida, mas venhamos viver em gratidão por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. A mensagem de hoje é justamente para falar que quando os nossos esforços não conseguem, quando os nossos braços não alcançam, quando os nossos olhos não veem assim como Agar não viu e o Senhor teve que abrir para enxergar o poço, quando nós não vemos, o Senhor ele entra com a providência, porque o que é impossível para um homem é possível para Deus. Às vezes esquecemos do Deus que servimos, do Deus que provê o cuidado. Às vezes não vai vir da forma mística como nós queremos que aconteça. Um anjo apareça e entregue. Mas nós temos a igreja do Senhor, agentes que se põem à disposição, que têm sensibilidade às necessidades do próximo e se põem para servir. Nós temos o exemplo da igreja de Atos, como foi pregado no domingo. A igreja que tinha tudo em comum, que vendia os seus bens para abençoar aqueles que estavam com eles, que estavam se juntando a eles. A sensibilidade da igreja é essencial nesse momento que estamos enfrentando, estamos passando. E a tendência, meus irmãos, infelizmente, ou felizmente, porque se dá a volta de Cristo, é o cerco se fechar, as coisas se tornarem mais difíceis. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim, porque estamos ligados num corpo. Cada um tem a sua função, mas fazemos parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, que nós venhamos olhar com um olhar espiritual. Se você está passando por necessidade e aflição nesse momento, enxergue a boa mão do Senhor. No cuidado que Ele tem tido por você. Faça um paralelo com a sua vida, com a vida das pessoas que te cercam. Veja se de fato você não tem gozado de um momento de providência do Senhor. Às vezes a gente traça um plano na nossa mente exuberante, mas é no pouco também que o Senhor abençoa. É no pouco também que o Senhor vê a nossa fidelidade para com Ele. Que nós possamos ser servos. Olhar com o olhar de piedade para as situações. Olhar com o olhar de gratidão na situação que nos cercam. Meus irmãos, eu não posso ser hipócrita e ingrato. De fato, eu tenho vivido da providência do Senhor. Eu tenho gozado de um momento glorioso na presença do Senhor. O Senhor tem me fortalecido espiritualmente, financeiramente, no meu casamento. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus porque estou introduzido no corpo, na igreja do Senhor. A igreja é essa que as portas do inferno não prevalecem. E eu sei que você, meu irmão, também tem provado, que você tem recebido das bênçãos do Senhor. Porque nós somos um povo eleito, uma raça santa, chamado e povo adquirido. O Senhor não nos deixa à mercê. Por mais que uma mãe se esqueça do seu filho, por mais que um pai, de uma forma até horrenda, possa se esquecer do filho e querer dar-lhe pedra, por mais que não dá. Imagine um Deus que não se esquece, um Deus que tem do bom e do melhor para dar para os seus filhos. Um Deus que em meio às aflições e situações sempre está com as mãos estendidas para abençoar. Basta nós olharmos com um olhar de gratidão.
olhar de simplicidade, porque, meus irmãos, no final das contas nós não merecemos nada. Tudo que vem da mão do Senhor é bom. A correção dele é boa. Salmos de número 119, um dos versos diz: para mim foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi mais os teus preceitos. Às vezes é no momento de aflição, de deserto, onde a nossa fé é alicerçada ainda mais no Senhor. Mas o Senhor não deixa de prover. Você pode olhar também para Elias, quando estava triste, abatido, e o Senhor proveu ali através de um corvo o alimento. Tantos outros exemplos na Bíblia nós vemos da providência, do cuidado de Deus, a passada do povo perante o mar. Nossa, são tantos e tantos, e às vezes nós fechamos nossos olhos para isso. E nós olhamos para o lado negativo. Sim, bem que na vida do cristão não existe lado negativo. Porque em momentos que para o mundo possa ser negativo, é momento de nós estarmos ali glorificando a Deus. Porque na paciência o Senhor possui as nossas vidas. É na paciência, no momento de dificuldade que o Senhor vai tratando conosco. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele certamente concluirá. Então descansa o seu coração. A palavra de hoje é essa: providência. O Senhor proveu para si um sacrifício. Mas sabemos que esse sacrifício foi para nós, lá no Calvário. Foi por nós. Pelas nossas vidas. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. O Senhor, ele proveu a salvação, ele provê meios para os seus servos viverem. Então, sinta-se satisfeito no Senhor. O que temos, temos porque o Senhor nos providenciou. Não há mérito algum em nós. Desejamos o mal, queremos o mal, maquinamos o mal. Mas o Senhor, ele tem a providência. O Senhor é que tem o nosso lado bom, vem do Senhor. A presença do Espírito Santo que habita em nós. Então que venhamos diminuir, esvaziar-nos de nós mesmos para ser cheios da presença de Deus. Porque já não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos que participou deste culto evangelístico. Não se esqueça da providência do Senhor. Leia a palavra, medite na palavra. Faça também leituras no nosso catecismo, que é riquíssimo e é muito importante pelas questões que vêm sido introduzidas no nosso meio. Então, fique atento, se prepare como servo do Senhor para responder àquele que pede a razão da sua fé. Esteja preparado. O Senhor ainda provê. E o Senhor tem provido tantas coisas por nós, que nós venhamos ser gratos. Oremos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado. Senhor, obrigado pelo ato da providência, o sacrifício no Calvário, a providência dentro dos nossos lares, Senhor, os empregos, o aumento no salário, é providência do Senhor, o alimento que chega ao nosso alcance, físico e espiritual. Senhor, obrigado. Senhor, que nossos olhos venham estar desvendados, que os nossos olhos venham estar abertos para enxergar a tua providência, o teu cuidado para conosco. O Senhor tem feito tudo por nós, tantas coisas, são tantas bênçãos, e por isso nós estamos alegres. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus. Eu também quero fazer menção pelo aniversário do nosso irmão Vinícius. Obrigado por até aqui ter o guardado, livrado. Ele pode dizer que até aqui o Senhor tem o sustentado. É providência do Senhor. Providência do Senhor. Obrigado pela vida do nosso irmão que conclui, que completa mais um ano, e esse ano na tua presença, Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja de Brasilândia, pela tua igreja espalhada pela face da terra. Obrigado pelo ajuntamento que temos tido, Senhor. Obrigado pelas retomadas que temos tido, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos derramadas no âmbito espiritual, físico que é visível, no financeiro, no emocional. Senhor, obrigado pelo teu abençoar na vida conjugal dos irmãos que são casados, daqueles que estão planejando casar. Obrigado pela bênção, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Agradecemos por tudo, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um. Olha, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal da igreja e de compartilhar.
Outras pessoas precisam ser abençoadas também. Que vocês tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor e busque nos momentos de dificuldade oportunidade de glorificar a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.